Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de História e o assunto que eu trouxe para vocês, a Revolução Pernambucana. Eu peço que vocês abram aí o livro didático de vocês na página 387. Deixe aí abertinho que nós vamos voltar para ele. Antes de iniciarmos a Revolução Pernambucana, eu quero só relembrar um pouquinho o assunto, o outro conteúdo que é o bloqueio continental. Só para a gente relembrar e vamos chegar aí na Revolução Pernambucana. Vocês lembram que lá no início do século XVIII, haviam dois países, que se destacavam na Europa, a França e a Inglaterra. A França, ela se destacava porque o seu rei, na época, Napoleão Bonaparte, ele assumiu uma política militar de expansão territorial, ou seja, a ideia dele era de conquistar cada vez mais território e fazer da França um grande império francês. Aí aqui eu trouxe um mapa para ter mais ou menos uma ideia. A França, aqui é o território francês, e ele já havia, naquela época, ele já tinha conquistado a Itália, o Egito, Holanda. Tinha alguns países, aqui também tem mapa, que tinha alguns países que eram dependentes da França, não é? Como a Espanha, Suécia, outros países que eram aliados da França, Rússia, Áustria. Mesmo assim, a França, ela insistia nessa política, nesse objetivo de conquistar cada vez mais territórios. E a Inglaterra era como se fosse uma pedra no sapato de Napoleão Bonaparte, porque a Inglaterra ela não cedia às investidas de Napoleão em conquistar o território britânico. E o que aconteceu? A Inglaterra ela se destacava na Europa porque ela estava em grande avanço do desenvolvimento industrial. Então a Inglaterra ela também crescia. Enquanto Napoleão avançava na conquista de territórios, a Inglaterra avançava no desenvolvimento industrial. Na tentativa de enfraquecer a Inglaterra e conquistar o território, o que foi que Napoleão fez? Ele teve uma manobra, uma estratégia, e aí acabou decretando o bloqueio continental. E o que era mesmo esse bloqueio? Era como se fosse uma lei, um decreto, como eu acabei de falar, que exigia que todos os países europeus não mantivessem relação comercial com a Inglaterra. E por quê? Qual era o objetivo? O objetivo era, claro, de enfraquecer a Inglaterra, já que ela precisava de outros países para comprar os seus produtos. Então, ele aí decretou esse bloqueio com esse objetivo. Mas Portugal, ele já mantinha, Portugal já mantinha esse laço comercial com a Inglaterra. E era uma relação favorável para os dois países. Então, Portugal ele não queria ceder, ele não queria obedecer ao decreto de Napoleão Bonaparte. E ele ficava sofrendo pressão dos dois lados. De Napoleão, que queria obrigar Portugal a cortar os laços comerciais com a Inglaterra, e sofria pressão também da Inglaterra, que ficava querendo manter, fazendo com que ele mantesse esse laço comercial. Quando a notícia chegou para Dom Manuel, que era então o rei de Portugal, que França e Espanha estavam bolando um plano, para tentar tirar ele do poder, para tentar invadir Portugal e tomar o território, aí foi o pontapé inicial, decisivo, aliás, para que Dom Manuel resolvesse reunir toda a comitiva real portuguesa e partir para a nova colônia. E qual era a nova colônia? O nosso Brasil. A chegada da família real aqui no Brasil foi favorável
em alguns aspectos, em outros nem tanto. Teve um lado positivo porque o Brasil até então era conhecido como colônia de Portugal. Mas quando a família real, quando a corte portuguesa foi transferida para o Brasil, acabou elevando essa posição de colônia para Reino Unido. Outro aspecto, houve melhorias, significativas no Brasil, porque museus foram criados, teatros, toda a infraestrutura teve que ser mudada. Então teve muitos avanços. Porém, para que toda essa infraestrutura pudesse ser mudada e pudesse adequar a situação do Brasil para receber a família real, para que desse todo um conforto à família real, muita parte da população acabou sofrendo com isso. Uma parte da população reclamava porque eles tinham seus móveis sendo invadidos pela família real, eles tinham suas casas sendo tiradas, as melhores casas, as melhores instituições, os melhores cargos públicos. Então, tudo isso foi tirado do brasileiro para ceder à família, aos membros da família real. E uma curiosidade, quando eles tiravam, deslocavam a pessoa de sua casa para poder ceder para um membro da família real, eles colocavam lá o selo assim, PR. Então, assim, eles tentavam colocar na cabeça do povo brasileiro que para o povo brasileiro era uma honra ceder sua casa, sair da sua casa, sair do seu estabelecimento comercial para poder ceder para o povo, para a coroa portuguesa. E aí eles colocavam lá a sigla PR, que significava príncipe regente. Então, a pessoa tinha que se sentir orgulhosa disso. Mas, na verdade, não era bem assim. O povo brasileiro ficava insatisfeito. E com relação a isso, eles, em vez de ler a sigla príncipe regente, eles liam ponha-se na rua. Era uma maneira de mostrar o seu descontentamento com a situação. Então, essas inovações, essas mudanças foram ocorrendo no Brasil, sim, mas foram mudanças que eram para satisfazer toda a corte portuguesa que estava ali no Brasil. E precisava ter o quê? Precisava ter fundos, precisava ter dinheiro, ter capital, ter recursos, para que toda essa infraestrutura ocorresse. Só que de onde é que vinha esse capital? Vinha justamente da mão de obra escrava. A população pobre, a população, principalmente a população negra, que já sofria, acabou sofrendo mais ainda porque precisou trabalhar mais ainda para render recursos para que toda essa infraestrutura ocorresse. A família real, quando ela chegou ao Brasil, ela foi para vários pontos. Foi para o Rio de Janeiro, veio para Salvador, Pernambuco e outros pontos do Brasil. E em Pernambuco, aí nós vamos entrar na nossa aula de hoje, na nossa Revolução Pernambucana. Em Pernambuco, os intelectuais de lá, eles já estavam assim esgotados, eles já não suportavam mais tanta pressão da colônia portuguesa. Ou seja, o que foi mesmo a Revolução Pernambucana? Foi como se fosse vamos dizer, o que eu posso falar para vocês? Foram pessoas intelectuais pernambucanos que se reuniram ali para poder falar, dizer não, chega de tanta injustiça, chega de tanta pressão, chega de tanta exploração. Então, a Revolução Pernambucana foi justamente isso, intelectuais
da região, que se reuniu e criaram e fundaram um governo republicano, né? Um governo republicano, ou seja, esse governo ele ia contra a tudo que o governo português exigia. Esse governo republicano ele ia de contra, né? Ele ia em contra, ele falava, eles reivindicavam tudo. Ou seja, foi como se fosse, eles decidiam aí, eles queriam a emancipação territorial. E essa emancipação foi uma revolução que ocorreu em 1817. Essa revolução, ela exigia também a liberdade, né, religiosa, a liberdade de imprensa, e exigia que os impostos que começaram a ficar altíssimos para poder arrumar, né, toda a cidade para a corte portuguesa, os impostos começaram a crescer cada dia, cada vez mais. E os pernambucanos já estavam com a situação financeira que não era favorável, por conta mesmo da concorrência do açúcar com os países estrangeiros. Então, eles aí resolveram fazer essa revolução. E essa revolução teve todo esse objetivo aí, de acabar com os desmandos da colônia portuguesa. Foi uma revolução que durou pouco tempo, durou um pouco mais de 2 meses, 75 dias, né? Então, assim, pouco mais de 2 meses, mas foi uma revolução que ela teve um destaque. Por quê? Porque ela foi a primeira revolução que ocorreu no período que Dom Manuel esteve aqui no Brasil. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Peço que vocês leiam novamente aí no livro didático de vocês, que vai estar falando um pouco mais sobre a Revolução Pernambucana. Vocês irão fazer a atividade desta página 387 e também eu quero deixar aqui com vocês uma pesquisa. Vocês irão fazer uma pesquisa sobre os movimentos nativistas. Essa pesquisa vocês irão me entregar no primeiro dia de aula presencial. Então vocês já vão arrumando aí a pesquisa e no primeiro dia essa pesquisa vocês vão me entregar. Tudo bem? Beijos para vocês. Eu quero deixar um beijo especial para as Carolines do 4º ano. Caroline Luísa, meu beijo especial. E Caroline Fonseca, também meu beijo especial. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.